Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, está sempre conosco, né? Dando esse apoio, essa força, né? Obrigado pelo voto de confiança de vocês. Vocês fazem parte, nós estamos numa luta, né? Levando a palavra de Deus e avisando as pessoas, né? Que o fim está aí, às portas. Estamos vendo o regime governamental que apoia o anticristo, né? E nós sabemos que é desse regime que vem o anticristo, muito claro, porque tudo que esse regime apoia e quer, certo? É exatamente o que a Bíblia cita do anticristo: levanta-se contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, não aceita a adoração a não ser a ele próprio, ao sistema, ao governo, não é simplesmente ao indivíduo, né? Eu lembro, não esqueço nunca, que um ex-ministro, um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele disse uma certa vez: nós precisamos de alguém para governar esse mundo, dentro desse sistema. Ele quis dizer isso, né? E ele falou: não interessa se esse alguém é de Deus ou do diabo, mas que ele tenha capacidade e governe. Então nós vemos que eles já estão preparados para receber, se já não receberam, ok? Porque fontes, né, que mostram que o chamado anticristo, o homem do pecado, ele já governa indiretamente o mundo, porque são determinações, coisas, gente, que infelizmente a gente não pode falar aqui, né, nos vídeos, porque o canal é censurado, mas coisas assim impressionantes que você nem imagina, coisas que você lê na Bíblia que se praticavam no passado, é incrível. Celebridades praticam hoje. Tudo isso que você está imaginando agora, tudo isso. Lembra de Moloque? O que se fazia para Moloque se praticam hoje. E celebridades. Celebridades. Fora celebridades, grandes magnatas do dinheiro, né? Certo? Tudo isso, fora outras coisas piores que você nem pode imaginar. E a gente não pode falar assim abertamente. Existe um canal que é do Patreon, né? O Patreon, meu filho inclusive tem um canal lá. Esse do Patreon pode se falar mais abertamente, certo? Então lá fala muita coisa. Infelizmente o Patreon ele é pago, né? Você tem que, não é muita coisa, é uma quantia mínima, né? Mas eu não tenho canal lá, só estou falando que é assim que funciona lá. É uma maneira do pessoal poder falar mais abertamente. Muitas vezes nós seguramos aqui, não pense que vocês, né, que a gente falar de profecia não tem problema. Eu já fui censurado no meu canal por causa de falar de profecia. Eu fui falando de profecias e tomei um puxão de orelha, né? Como diz assim, né? Certo? Aqui na rede social. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, infelizmente. Eu estou tentando ver, né, se nós fazemos um WhatsApp ou alguma coisa que a gente possa falar mais abertamente. E aí a gente pode dialogar, conversar. E vocês sabem muitas coisas, claro, né? Que muita gente não sabe. Tem muita gente aí que tem conhecimento fora do comum. Eu sou mínimo perto de vocês, né? Então, com certeza, também poderia falar tal. Deixe sua opinião, tá? Deixe o seu comentário aqui. Diga se você quer que a gente faça, né? Algum outro canal, um WhatsApp, alguma coisa, para a gente poder conversar mais abertamente. Mas é muito importante a gente manter esse diálogo juntos, unidos, certo? Porque o cerco está se fechando. O cerco está se fechando. E eu vou mostrar para vocês, né, aqui no Brasil, porque hoje, no momento que mais está interessando para nós aqui é o Brasil, porque o que está acontecendo aqui no Brasil diz respeito a nós, brasileiros principalmente, e o aperto está crescendo. E os grandes líderes religiosos estão reagindo, porque sabem muito bem de toda a verdade, porque existem coisas que não chegam até o povão. Essa que é a verdade, tá? Existem coisas que não vêm para todas as pessoas, para o povo em geral, mas que os grandes líderes religiosos ficam sabendo, sabem, e pode ver que bateu um desespero
em toda a liderança religiosa, de todas as religiões, porque sabem exatamente o que é que estão preparando, tá bom? Sabe o que é que estão preparando. Tem ainda, né, presidenciáveis aí, certo? Certo? Existe presidenciáveis aí, certo? Que já fala em censurar a religião, em botar os cristãos no seu devido lugar, viu? Se preparem. Vamos pedir a Deus e ajudar a lutar, porque o país é nosso. Como fala o pastor, né, André, meu amigo, ele fala, o Brasil é do Senhor Jesus, ele fala, né? Ele sempre fala isso para mim, ok? E ele está certo, não podemos abrir mãos, porque se abrir as mãos, eles tomam de nós. E aí acabou sua liberdade. Tá bom? Então vamos lá. Mostrar para vocês hoje mais umas coisas. Olha aí. Padres convocam fiéis para o dia 7 também. Por que o dia 7? Porque não vai ter desfile. Certo? Não vai ter desfile. E vai ter uma movimentação gigantesca no Brasil. Está abalando muitas estruturas, inclusive da esquerda, que deseja tanto implantar o comunismo no Brasil. Tá bom? Então tá aqui, ó. Não podemos ficar calados. Padres falando. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês também aqui, ó. O pastor que convoca cristãos a lutar contra o comunismo. Lutar não é com armas, não é com violência, não. Tá bom? Porque muita gente às vezes entende assim, tá? Esse pastor aqui, ó. Tá bom? Já já você vai saber quem é. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Muita gente conhece, ele é muito conhecido, né? Então vamos lá. Os padres falando aqui. Na última semana, um grupo de padres divulgou um vídeo em que chamam seus fiéis e a população em geral para que participem das manifestações que ocorrerão no dia 7 de setembro. Olha aí a preocupação dos padres, né? Mesmo sendo chamados de atos antidemocráticos, claro, que lutar pela liberdade, lá em Cuba o povo foi preso, muitos desapareceram, porque começou a gritar, socorro o mundo, estamos com fome e queremos liberdade. Isso passou a ser criminalizado. Olhe o que está acontecendo no Brasil, o caminho é o mesmo, tá? O caminho é o mesmo, ok? Então, mesmo sendo chamados de atos antidemocráticos, ok? Pedir socorro é antidemocrático. Por grande parte da imprensa e por opositores do governo federal, o grande número de celebridades e líderes religiosos que vêm se pronunciando a favor das manifestações têm demonstrado que os interesses, certo? Que serão defendidos durante os atos são de suma importância. Olha bem, porque estão pedindo socorro apenas. No vídeo divulgado pelo grupo de padres, eles salientam a importância de defender os direitos que vêm sendo atacados tão ferozmente, ok? Nas últimas semanas. Estar nas ruas em 7 de setembro é um dever de todo brasileiro. Olha aí os padres falando. É um dever de todo brasileiro que deseja, por exemplo, um voto auditável, certo? Um voto que pode ser contado, né? Saneamento das instituições e que sonha em viver em um país justo e livre. Eles sabem muito bem que o que estão preparando vai tirar a justiça e a liberdade, ok? Tá aqui, e que para tanto nos ajude o Senhor, aponta o arcebispo Paulo Garcia. Estão querendo calar a voz da liberdade de expressão, do direito de ser humano, do livre pensamento, e nós não podemos ficar calados. Vem para a rua no próximo dia 7 de setembro, declarou outro padre participante do vídeo. Tá aqui, tá bom? Esse vídeo aqui é do meu amigo Gustavo Gayer. Gustavo Gayer tá aqui, ó.
É esse aqui, o professor Gustavo Gayer, um grande amigo, um youtuber de primeiríssima qualidade. Por favor, se inscreva no canal dele, Gustavo Gayer, tá bom? Se inscreva no canal dele, porque ele é um grande lutador, batalhador, um guerreiro aí pela liberdade do povo brasileiro, tá bom? Pela democracia verdadeira. Então tá aqui, Gustavo Gayer, se inscreva no canal dele, dê essa força. Preste atenção nos padres falando. Se não é interessante o fato de padres estarem pedindo para o povo ir para as ruas. Assista. Povo brasileiro, hoje falo com você que é de São Paulo e Brasília. Dia 7 de setembro, dia da nossa independência. Vamos às ruas. Vamos mostrar a nossa força. Eu sou o arcebispo Paulo Garcia e eu trago a você agora uma mensagem de esperança. Estar nas ruas em 7 de setembro é um dever de todo o brasileiro que deseja, por exemplo, um voto auditável, saneamento das instituições e que sonha em viver num país justo e livre. É um dever de todo cidadão que busca um país justo e livre. E que para tanto nos ajude o Senhor. Alô, meu povo brasileiro, eu quero convocar a você, a cada um dos brasileiros, para estarem comigo no próximo dia 7 de setembro, em Brasília, aqui em São Paulo, onde eu vou estar, no Rio de Janeiro, em cada capital brasileira, para juntos, continuarmos defendendo a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, defendendo a família e defendendo a nossa pátria, o nosso querido e amado Brasil. Até porque estamos na UTI, precisamos acordar e reagir para termos um país que queremos, para termos um Brasil que queremos. Juntos seremos mais fortes e imbatíveis. Aguardo você no dia 7 de setembro, próximo, às 14 horas, aqui em São Paulo. Meus amigos, dia 7 de setembro. Nós esperamos vocês em Brasília, em São Paulo, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro. Não fique em casa. Precisamos lutar pela nossa liberdade, pela verdadeira democracia. Esperamos vocês nas ruas. Que Deus abençoe, que Deus salve o Brasil. Estão querendo calar a voz da liberdade de expressão, do direito do ser humano, do livre pensamento, e nós não podemos ficar calados. Vem para a rua no próximo dia 7 de setembro. Aí, eu acho que a mensagem não poderia ser mais clara de que lado você deve ficar. Um ótimo vídeo, Gustavo Gayer. Obrigado pelo carinho. E agora preste atenção aqui, ó. Pastor convoca cristãos a lutar contra o comunismo. Tá aqui esse pastor. Líderes religiosos acompanham de perto as turbulências políticas do país e mais do que nunca orientam os cristãos a ter fé e lutar pelo bem-estar, pelo bem do Brasil, né? O pastor Wellington Santos, que é esse aqui, tá bom? Pastor Wellington Santos, muito conhecido, né? Em forte e corajoso depoimento à TV Jornal da Cidade Online. Já peço a você, se vai lá e faça a sua assinatura na TV, no Jornal da Cidade Online. Jornal da Cidade Online também foi prejudicado com essas decisões judiciais aí contra os canais de direita. Então, colabore com eles, assine, porque você vai pagar o quê? Acho que R$ 9,90 por mês. E você tem um farto material limpo, sem ideologia, sem nada. Brasileiro, patriota, tá bom? Então ajude o Jornal da Cidade Online, que hoje está precisando muito de nós, tá bom? Então, sendo possível, vá lá e colabore com ele. Jornal da Cidade Online. Então ele criou a censura, ok? O autoritarismo e alertou para os perigos do avanço do comunismo. Olha bem que todos os líderes estão falando uma coisa. Eles querem implantar o comunismo. Não pense de outra maneira. Se tirarem Bolsonaro, entra o comunismo no Brasil e acabou. Tá certo? Nós não estamos aqui, eu sempre falo para as pessoas, gosto demais do presidente Bolsonaro, a pessoa que realmente vejo como levantado por Deus,
uma pessoa que está agindo certo, até hoje não teve um problema de corrupção no governo. Então, mas nós estamos aqui lutando pela nossa liberdade, nós estamos lutando pela justiça, estamos lutando principalmente pela liberdade, que sem a liberdade não podemos nada, tá bom? Então, vamos estar juntos de mão dadas aqui. Então tá aí, ó. O pastor Wellington Santos, em forte e corajoso depoimento, ele criticou a censura e o autoritarismo e alertou para os perigos do avanço do comunismo. Direitos estão sendo cerceados, olha aí, e estão mesmo, né? Pessoas estão sendo canceladas e alguém precisa tomar uma atitude. E se esse alguém, eu falo que é o povo brasileiro, né? A igreja, o senso comum, o cidadão de bem, entenderam que estão sob grande ameaça e não vão aceitar essa corrente que está sendo imposta no Brasil, ok? Está sendo imposta, não é que vai ser, já está sendo. As pessoas estão se mobilizando, a igreja está se movendo, se juntando em prol de um bem comum e o bem da liberdade de expressão, a liberdade do indivíduo, explicou o pastor. E tem mais. Para Santos, é importante lembrar que o que aconteceu no passado, que a história não se repita, ok? Não podemos permitir de maneira alguma que essa ideia, esse movimento político ganhe força ainda mais, porque sabemos o resultado disso tudo. Basta olhar para o que aconteceu na Revolução Comunista lá na Rússia. Leia. Você vai ver o que aconteceu na Revolução Comunista na Rússia. Vê se o povo hoje quer de volta o comunismo. Na Revolução Sexual, tá lembrado disso aí? Olha só, eu não posso permitir que essa ideia do comunismo venha novamente para o Brasil e a nossa nação seja como as outras, como Cuba, Venezuela, Argentina, certo? Que está acontecendo, né? Bolívia, Coreia do Norte e tudo mais. Será que estou disposto a ver o meu país sendo entregue a um sistema que vai manipular nossa mente, que vai nos conduzir no cabresto? De maneira nenhuma, frisou ele. Que tipo de sociedade construímos quando permitimos que ideias feministas ideológicas, né, de ideologia, certo? Do que? Não posso ficar repetindo certas coisas aqui, tá? Leia aqui, ideologia. Tá bom? Entrem na igreja, esse tipo de coisa, ok? O pastor comentou ainda sobre ideologia, tá bom? E feminismo, certo? O que é que traz? Se você não conhece, na Bíblia já fala sobre isso no passado, que era pernicioso e trazia o que? Desgraça para cima do povo, certo? E Deus censurou tudo isso. Certo? Estamos vendo o resultado da ideologia aqui, tá? E do feminismo. O que a revolução sexual trouxe nos anos 70? Eu já era jovem, adolescente nesse tempo, certo? Sexo, drogas e rock and roll, certo? Qual a geração que vem depois disso? Olha quantas famílias abandonadas, crianças na rua, cresceram os números do tráfico, famílias destruídas e destituídas, a figura do pai, do homem, sendo esfacelada. É isso que querem tirar. Tanto do pai como da mãe. Ok? Inclusive de documentos, viu? Que tipo de sociedade construímos quando permitimos que ideias feministas e ideológicas, né? Desse tipo de coisa aqui, entrem na igreja, questionou o Wellington Santos. Então ele fala aqui, eu não vou mostrar o vídeo porque é muito longo, mas o que ele está falando aqui, tudo isso são ideias que o comunismo traz. Sabe por que o comunismo traz? Para desestruturar o governo, o país. Depois que eles dominam, eles acabam com tudo isso. Porque nos países comunistas tudo isso é perseguido. Ok? Eles infiltram nos países para derrubar o sistema e eles tomam conta. E depois eles mesmo perseguem tudo aquilo que eles apoiavam
e engendravam no povo, certo? Então, cuidado, porque o regime do mal está avançando a passos longos e nós, aqui no Brasil, corremos um sério risco de perder a nossa liberdade. Vamos lutar e lutar unidos, porque estamos aí prestes a perder nossa liberdade. Tanto que até o nosso presidente está sendo sufocado. E eles são tão mentirosos que tudo que está sendo feito aí, você está vendo aí, ó, a liberdade de expressão nas redes sociais sendo cerceada e tudo. Sabe o que estão fazendo? Mandando para fora, Rede Globo e companhia, mandando para fora, certo? Notícia de que quem está tirando o direito da liberdade de expressão aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Para vocês verem como eles são mentirosos. Para fazer o mundo se revoltar contra Bolsonaro. Olha, ele é que nem um nazista. Ok? Estão fazendo isso. E nós sabemos muito bem que quem está tirando essas liberdades é outro poder, não é o presidente da República. Ok? Todos sabem disso. Certo? Então, vamos nos unir, gente. Orar, clamar a Deus e estarmos unidos. Tá aí, ó, mais um líder religioso que está falando de coisas importantes. Padres falando, nós estamos vendo que estão todos unidos, independente da religião. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E vamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades. E que Deus nos livre do mal. Tá bom? Que esse mal seja varrido da nossa terra. Shalom, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos.